Olá, vamos à nossa aula de CHN hoje, iniciando então a apostila volume 5. Hoje nós vamos começar com a aula 1, onde nós vamos estudar um pouquinho os processos de formação das culturas e dos povos. Nessa primeira aula, nós vamos falar desse assunto com relação ao Brasil. Então, nós vamos ver cada região que ele é formado, né? E daí nós vamos estar avaliando, conhecendo as características físicas, né? Planalto, planície, relevo, hidrografia e também um pouquinho da economia de cada região, ok? Para ficar mais fácil depois, para fazer as atividades, vocês leiam com bastante atenção o texto, né, que vai estar lá na página 73, e depois continua, né? É um texto bastante extenso, porque ele vai falar das 5 regiões, né, bem detalhado. Aqui a Pro não vai falar bem detalhado como tá lá no texto, porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas daí, para fazer as atividades, vocês têm que ler com bastante atenção os textos, ok? Aqui a Pro vai fazer um resumo das 5 regiões, tá bom? Então, nós vamos começar pela região sul, que é a região que a gente mora, né? Ela é formada, então, por 3 estados, como vocês já sabem, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A nossa região, a região sul, ela é a menor região do país, né? Ela tem a menor área. Apesar disso, ela é a segunda região mais povoada do sul, mais povoada do Brasil, tá? Então, mesmo que ela seja pequenininha, ela tem muitas pessoas morando aqui. Como que é o relevo da nossa região, então? Ele é formado pelo Planalto Meridional. A gente tem aqui no sul as famosas Cataratas do Iguaçu, lá no Paraná, né? Aqui no Rio Grande do Sul também, bem aqui no sul, né? O estado do Rio Grande do Sul. O relevo dele é formado pelos campos, daí graças a isso ele tem aquela vegetação rasteira, né? Como se fosse uma graminha, e isso ajuda bastante na criação de gado, né? Na região dos Planaltos, a gente também tem a formação típica da região sul, que é a Mata das Araucárias. Então, mais ali no Paraná, quem já foi para lá, né, vai conseguir dizer com mais clareza que a Pro, existem aquelas árvores bem altas, que são os pinheiros, né? Então, aquela região lá onde que tem muitas dessas árvores, ela forma a Mata das Araucárias. A nossa região é a única do Brasil, né? Mais ali nessa Mata das Araucárias, que ela possui o clima subtropical. Por quê? Como ela está abaixo da linha de Capricórnio, ela tem um clima caracterizado bem, as estações do ano são bem definidas, né? Quando é frio, é muito frio, e quando é calor, é bem calor. Então, se diferencia bem o inverno do verão. A hidrografia da nossa região, então, ela é muito importante, né? Porque ali na bacia do Paraná se localiza, então, a usina hidrelétrica do Itaipu, que fornece energia para grande parte do país, né? A nossa economia, ela contém o segundo maior PIB do país. Então, na nossa região, a gente contribui muito para a economia do nosso país. O que se faz aqui na região sul? Agropecuária, indústrias e também a prestação de serviço. A gente tem também aqui uma pecuária muito forte, né? Como a Pro falou, lá no Rio Grande do Sul, o relevo deles é bastante propício para a criação de gado, porque tem um relevo mais plano, né? E isso contribui bastante, então, para a criação de animais. Diferente das outras regiões do país, aqui no sul, a gente tem a colonização, basicamente, ela foi realizada por alemães e italianos. E a gente consegue perceber, né, traços dessa colonização
na arquitetura, nas comemorações, na cultura. Por exemplo, o nosso estado de Santa Catarina, ele é famoso, né, por todo mundo pela Oktoberfest, que é uma festa tipicamente alemã. Existem outras também, né? Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a dança de fitas, a festa da uva. Existem alguns pratos também, né? Que mais comum ali no Rio Grande do Sul, como a barreada, a marreca, o arroz carreteiro, o chimarrão também, né? É da nossa região, outras regiões até conhecem, mas ele é originário aqui do Rio Grande do Sul, certo? A região norte, ele é formado, então, por 5 estados, né? 6, 7. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, certo? Tem uma extensão bem grande e ele faz fronteiras com 6 países aqui da América do Sul. O relevo, né? A floresta amazônica cobre que quase a maioria dos estados da região norte. O clima deles é equatorial, então ele tem uma temperatura bastante elevada, né? E tem bastante chuva. A hidrografia, ela tem grandes rios, então, né, que formam a bacia do Amazônia e do Tocantins. Apesar de essa região ser a maior do país, ela é a segunda menos habitada. Então, enquanto a nossa era a segunda mais habitada, né? Essa é a menos habitada. O relevo deles é bem diversificado, né? Eles têm diversos tipos de etnia, o relevo não, a colonização, a Pro tá falando, né? Lá tem bastante imigrantes nordestinos, uns vêm do Ceará, outros do Maranhão, vem no Acre também, em Rondônia. Tem uma grande concentração de paranaenses e gaúchos, então aqui da região sul saem muitas pessoas para irem tentar uma vida melhor lá na região norte, tá? A economia da região norte, então, ela é impulsionada pelo extrativismo, né? Do látex, do açaí, da madeira e da castanha. E também da mineração onde se extrai a maior quantidade de ferro do país, tá? Lá na região norte também, a economia deles é bem desenvolvida por causa dos polos industriais, principalmente o de Manaus, que tem mais de 500 indústrias. O que eles fabricam lá? Motos, bicicletas, gêneros de alimentação também. Isso faz com que eles sejam um grande destaque nesse setor da economia, certo? Um problema que tem lá na região norte é a falta de saneamento básico, né? Saneamento ambiental nas residências. Devido a isso, há uma grande taxa de mortalidade infantil, né? Morrem muitas crianças, então eles têm a segunda maior média do país, que é ruim, né? Que é uma coisa triste, então, da região. A região sudeste, então, ela é a região mais populosa e economicamente desenvolvida do país. Porque lá tem uma grande concentração de indústria, o financeiro do nosso país se concentra nessa região, né? E também o comércio é muito desenvolvido. Os estados do sudeste são 4, né, que formam então essa região: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Como que é o relevo dessa região? Eles têm superfícies elevadas, então, né, lá tem bastante serra, tem a Serra do Mar, a da Mantiqueira, do Espinhaço e tem também a Serra Geral, certo? O clima é o tropical atlântico, e nos planaltos, o clima é o tropical de altitude. Então, as temperaturas, elas apresentam grandes variações. A vegetação
é a da Mata Atlântica e do Cerrado, né? Que a gente sabe que já que há bastante tempo ela está sendo devastada pela urbanização, eles extraem a madeira, né? E então ela está sendo ela está tendo muito prejuízo, ela está quase que deixando de existir na sua complexidade, né? Lá na região sudeste, então, a gente sabe que eles passaram na economia, né? Passaram por vários ciclos já. Teve o ciclo da mineração, depois teve o ciclo do café, para definitivamente eles chegarem no ciclo da industrialização. Devido a esses dois ciclos anteriores, com grande número de mão de obra e bastante dinheiro em caixa, né? Eles tiveram muito lucro na cafeicultura. Essa região ela tornou-se a área mais industrializada e com maior concentração de população do país. Muitas pessoas saíram de outras regiões do Brasil e foram lá para a região sudeste, né, em busca de uma vida melhor para trabalhar, como a gente já viu outro dia na aula de CHE. As indústrias instaladas nas 3 maiores cidades do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Elas são bem diversificadas, né? Elas fabricam alimentos, aviões, equipamentos elétricos, eletrônicos, navios, automóveis. Por isso que a economia lá ela é tão desenvolvida, né? Então, é o maior centro de economia do nosso país, concentra-se lá na região sudeste. Depois a gente tem a região centro-oeste, o nome já está dizendo, é a região que fica no centro. Apesar de ser a região que fica no centro, ela é a região, a segunda, né, do nosso país menos populosa. E é a única que não é banhada pelo mar. De lá, como ela fica no centro do país, né? Eles não conhecem, né? Quem mora lá não tem acesso à praia. Como ele está no centro, mas ela não tem acesso à praia e também não faz fronteira com muitos países, né? Ela só faz fronteiras com 2 países, com a Bolívia e com o Paraguai. Em compensação, ela permite ligação de fronteira com todas as regiões brasileiras, porque ela está no centro, né? Então, todas as regiões brasileiras, outras 4, ficam em volta dela. Ela é bem importante porque lá está localizada a capital do nosso país, né? Brasília fica nessa região. Então, ele é o centro das decisões políticas do Brasil, está nessa região. Eles possuem a maior planície úmida do mundo, o Pantanal Mato Grossense. Quais estados fazem parte dessa região, então? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, né, que é Brasília. Um pouquinho sobre a história desse país, né? Então, nos séculos 16, 17 e 18, o objetivo deles era descobrir ouro, pedras preciosas. Os bandeirantes, eles saíam de São Paulo e iam para essa região em busca de encontrar pedras preciosas ou ouro. Depois que inaugurou Brasília, então depois de 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek, começaram a vir migrantes de outras áreas, então, para essa região do país, tá? A vegetação, então, a maior parte é no domínio do cerrado, né? Aquelas árvores bem tortinhas, assim, e também lá tem grama, aquela como lá no Rio Grande do Sul, né? Como se fosse o pasto para o gado, né? O cerrado, o que ele tem, então? O ipê amarelo, é bem famoso, né? O pau-serra, a lixeira e o pequi. Como tem muita exploração da vegetação lá, porque eles fabricam carvão, né? E ele também é usado nas indústrias, parte do sudeste já também está destruindo o cerrado, né? Como naquela que a gente viu antes, que também estava sendo destruído. O planalto dessa região, então, ele vai do Mato Grosso do Sul a Goiás, tem um solo bem fértil, a terra roxa, como é conhecida lá, né? E a planície, em algumas épocas do ano, ela é alagada por causa das cheias do rio, ok? Os
Os rios da região centro-oeste são vários, porque eles fazem parte da bacia amazônica, a bacia do Paraná e a bacia do Rio Paraguai, certo? A economia lá, como houve construção de grandes rodovias, né, ligando o centro-oeste a todas as regiões, essa região ela passou a fornecer produtos para todas as indústrias, principalmente para o sudeste, certo? A agricultura, ela é bem desenvolvida, né? Eles plantam milho, arroz, feijão, café, algodão, trigo e o principal produto, né, que a região é conhecida, é a soja. Pecuária também se desenvolve lá e criam gado, né? Tanto de corte como de leite, e tem a criação de equinos e suínos também, certo? As indústrias farmacêuticas, também bem desenvolvidas, indústrias de fertilizantes, madeireiras, indústrias automobilísticas e o maquinário agrícola também, ok? E para finalizar, então, a gente tem a região Nordeste, que é formada por 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Essa região, ela é subdividida em 4 sub-regiões: a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, tá? Cada região possui características que diferem cada uma delas, né? Apesar de ser da mesma região, elas possuem características diferentes. Por exemplo, na Zona da Mata, ela tem o clima tropical, então tem uma maior diversidade de plantas e animais, certo? Aqui o turismo, ele é baseado na praia. Como tem acesso ao litoral, existem praias muito bonitas nesse país, então os turistas vão lá por causa da praia. Já a região agreste, o turismo funciona como ecoturismo, né? O que é? Ele é também baseado nas chapadas, tá? Que chama muitos turistas para ir lá conhecer também. Como ele é uma região muito quente, se formou lá o sertão nordestino, né? Porque lá quase não chove. A economia deles se baseia na policultura, então eles produzem vários produtos para a vida deles ali, né? O sertão, então, tem a maior extensão, quase não chove, que é uma característica lá do Nordeste, né? A vegetação na Caatinga é plantas que se adaptam a essa pouca chuva, né? A economia é baixa, baseada na agricultura, então, como quase não chove, é difícil eles produzirem grandes safras, né? Eles trabalham mais com o cultivo do algodão. E os rios lá, eles possuem, às vezes eles estão cheios, outras vezes estão vazios, secos, né? E o meio norte, então, é a região transição entre o sertão e a floresta amazônica. Tem a Caatinga e a floresta amazônica, e do semiárido e do equatorial. A vegetação é a mata dos cocais e a renda vem da extração vegetal do babaçu ou da carnaúba. O Nordeste se encontra com os menores índices do país. Por quê? Como eles têm muita defasagem de água, né? Quase não chove, então dificilmente eles conseguem produzir alimentos, né, para vender para outras regiões do país. E como as condições de vida lá também são bem precárias, as pessoas não vão morar lá para trabalhar, né? Os grandes centros não implantam as suas sedes lá porque sabem dessa dificuldade, ok? Leiam com bastante atenção, façam as atividades. O vídeo ficou um pouquinho grande, né? Porque essa aula, ela é bem extensa e ela é mais teórica, né? E é um assunto um pouquinho que a gente não está acostumado. Mas é bom a gente ler com bastante atenção para a gente conhecer um pouquinho de cada região, ok?